Hoje a gente não consegue viver sem tecnologias espaciais. Então aí nós temos satélites, as grandes famílias de satélites são satélites científicos, aí nós temos meteorológicos e outros tipos. Nós temos os satélites de comunicação, isso estou falando por finalidade, né? Por função. Por grupo, né? Isso. Nós temos os satélites de sensoriamento remoto, comunicação e os científicos. Eles se enquadram basicamente nisso aí. E aí você tem subfamílias, certo? Aí, por exemplo, você pode ter um satélite militar de comunicação. Você pode ter um satélite militar de sensoriamento remoto, observação da Terra, fotografia. Você pode ter um satélite civil para essas atividades. Então, a aplicação e a finalidade depende muito do tipo de missão que você quer. Por exemplo, interessante que uma situação de satélite militar. Os satélites militares americanos, eles são extremamente sigilosos, né? E os soviéticos, os russos também. Satélites militares, o termo militar, o Tratado do Espaço Sideral assinado pelos russos, e mais de 100 países assinaram isso na década de 60, foi um freio para uma escalada militarizante do espaço. Já na década de 60, eles assinaram esse Tratado do Espaço, onde proíbe-se colocar armas de destruição em massa no espaço. Então, quando a gente fala satélites militares ou satélites de defesa, eles são... É de precisão, né? Você fala. Leva o nome de militar por causa da precisão, né? É por causa do objetivo dele. É porque ele vai ser um satélite utilizado para fins militares de defesa. Mas de quê? Ele não é um satélite que vai lançar nada no outro país, nada disso. Ele vai espionar, se for um satélite de sensoriamento remoto. Então, são satélites extremamente potentes. Satélite de comunicação. Você tem satélite de comunicação que vão ficar voltados, suas antenas, para um determinado local, para tentar capturar informações daquele país. O áudio. Consegue pegar assim. Porque nós nos comunicamos por telefone, onda de rádio. Essa onda de rádio vai propagar. E aí esses satélites, eles podem capturar essas informações que estão trafegando pelo ar, pelo espaço. E aí ele identifica o tipo de comunicação, ele modula o sinal, e aí ele pega aquilo ali, e se ele tiver capacidade, ele pode, inclusive, tentar desencriptar os dados. Se ele não consegue, ele transfere o dado bruto para a Terra, e um supercomputador vai desencriptar aquele dado, ele só capta o sinal bruto, encriptado, e retransmite para uma central lá para processar os dados. Avisar os jogadores de futebol, não precisa mais botar a mão na boca, nossa. Não resolve nada. Eles vão ouvir. Mas, rapaz, olha que interessante isso aí. Mas, assim, o satélite militar, eu sempre soube que é precisão, né? Também, né? O uso... a qualidade do dado, da informação. O Trump, quando estava como presidente, ele publicou inadvertidamente no Twitter, no WhatsApp dele, uma imagem captada por um satélite militar americano sobre o Irã. Uma explosão de um foguete iraniano. O Irã já é um país lançador de satélites, ele já tem um foguete lançador, né? E ele capturou, numa dessas tentativas de lançamento no Irã, os Estados Unidos, um satélite americano, capturou o momento da explosão do veículo ainda na rampa de lançamento na base iraniana. E ele publicou a imagem na íntegra, ele deve ter recebido da área de defesa, explodiu, tal, ele recebeu. E ele pegou e publicou a imagem na internet, a imagem bruta, original. O pessoal da área, os cientistas, disseram que a imagem é original, vamos pegar essa imagem e identificar a qualidade do pixel. Porque ninguém diz o quanto o satélite de imageamento é preciso. Baseado nessa qualidade da imagem, do tamanho do pixel, identificaram que o satélite tinha uma precisão de 10 centímetros. 10 centímetros, talvez um pouco menos do que a altura dessa. Então ele lê o que está nessa caneca se ela estiver virada para cima. Nossa. Então, assim, vazou-se, não intencionalmente, uma informação sigilosa da capacidade de imageamento de um satélite militar. Então, esse satélite com essa tecnologia militar, na maioria das vezes, ele não é usado para fins civis, porque para fins civis você não precisa também de uma imagem dessa qualidade. Sim, certo? Outra coisa, na precisão, GPS, sistema de posicionamento americano.
o primeiro sistema de posicionamento mundial, né? O GPS, quando foi criado, ele foi criado para atividades militares, para coordenar o tempo e o posicionamento de todos os ativos militares americanos no mundo. Ele é um sistema global. E ele foi criado para fins militares. Começou a ser utilizado, aquela coisa que eu falei, desborda, transborda para o civil. Só que o sinal civil... Pra pagar a conta também. Né? Pagar a conta, alguém tem que pagar a conta disso aí. E aí, esse sistema, quando era para atividade civil, o pessoal aplicava nele um fator de erro para não ter precisão. Para justamente... Você induzia o erro. Aplicava um valor de erro na precisão para as atividades civis. Alguém não pegar lá, eu estou pegando o sinal, eu tenho uma precisão aqui, agora eu vou fazer um foguetinho, um inimigo qualquer americano, eu boto um receptor GPS aqui, eu consigo ter uma precisão de 1 metro para botar um foguete, Resumindo, a gente não sabe de nada, né? Esses caras tudo controlam e mandam aí. Rapaz, hoje em dia todo mundo sabe de tudo, né? Só não acredita quem não quer, né? Quem não estuda, não precisa nem aprofundar tanto. Um programa como esse, outros programas, você tem a percepção de que as coisas já estão bem evoluídas, são caras. Isso daí tem custos absurdos. Agora para uma potência, agora na mão de um doido, o negócio pega. Né? 10 centímetros é brincadeira. Gente. A tecnologia ela não é boa nem má. É quem usa a tecnologia. É o que é feito dela, né? O carro não é para ser uma arma, mas uma pessoa que esteja fora de sua razão com o carro pode usar o carro como arma. Então, assim, é a mesma coisa para qualquer outra tecnologia.